VSR aqui, um dos grandes jornalistas do Brasil, também analisou muito vídeo hoje. Me ajuda a chegar aos 20 mil inscritos. VSR analisou aqui o Flamengo do Filipe Luiz a dizer que não é mais rival, há um abismo grande. Muita gente da Vasco, hoje só se fala de Vasco, porque mais uma vez humilhado pelo Flamengo, o Flamengo só não goleou porque não quis. Acho que você também concorda com isso, comigo, e quero saber a tua opinião nos comentários. Vasco ainda é rival do Flamengo? Vascaínos, vocês ainda são rivais do Flamengo? O VSR falou sobre isso, liguem só até o final do vídeo, bora! Por isso, terminou agora há pouco no Maracanã o Clássico dos Milhões e, como era previsto, como era projetado, né, nem sempre o futebol ocorre no campo aquilo que a gente projeta, mas às vezes o futebol consegue ser previsível e dessa vez foi. Era projetado uma superioridade, era projetada uma superioridade do Flamengo sobre o Vasco e isso se concretizou, né? A verdade é que hoje Flamengo e Vasco tem uma distância, que a gente pode até dizer um abismo que separa os dois clubes e os dois times, né? O Flamengo, enquanto clube, muito mais organizado, com uma capacidade financeira muito grande, muito maior. Mesmo o Vasco tendo virado uma SAF, a gente sabe os problemas que a SAF do Vasco, que a 777, né, a empresa escolhida do Vasco, pelo Vasco para comandar a sua SAF, tem esses problemas que a gente já sabe aí. Então tem toda uma diferença gigante entre Flamengo e Vasco no sentido organizacional, e essa diferença se aplica também nos elencos, né? Se você olhar as substituições de hoje, o Filipe Luiz trouxe do banco Léo Ortiz, Luiz Araújo, Alan e Everton Cebolinha, que fez o segundo gol. Um belo gol, inclusive. A quinta substituição foi um garoto da base muito promissor, Matheus Gonçalves. Então, assim, e olha que hoje o Flamengo não contou com o Gerson, que recebeu o cartão vermelho depois daquela selvageria lá no fim do Clássico com o Botafogo, não teve o Gerson. Então, enquanto o Vasco traz do banco um Payet e um Paulinho, que são bons jogadores, né? O Paulinho, acho que só uma questão física explica o Paulinho ter entrado só aos 28 do segundo tempo. Então, assim, só uma questão física pode explicar isso. Em compensação, trouxe também, saiu do banco Vitor Luiz, Jean David, Jean Davi, o Maurício Lemos, isso para um time que já começou com algumas opções lá e sem muitas opções de velocidade, que é o que o Carille tem precisado e o Carille tem desejado. Então a distância dos times hoje é muito grande também, né? Então, se você observar o Flamengo se dando ao luxo de poupar o Léo Ortiz e entra no lugar dele o Danilo, jogador de seleção brasileira, né? Não teve o Gerson, o Pulgar, o Arrascaeta foi titular, não vinha sendo. Então na frente você tem Bruno Henrique, então assim, é uma distância muito grande. Dito isso, a distância, não dá para aceitar ou entender como aceitável a postura do Vasco no primeiro tempo, né? Primeiro tempo, eu tenho as estatísticas aqui, só da etapa inicial, foi algo assustador, né? Se a gente observar tudo o que aconteceu no primeiro tempo, porque o Vasco deu uma finalização no primeiro tempo inteiro e também um chute da entrada da área longe, sem perigo. Então, assim, muito pobre e muito passiva a postura do Vasco na etapa inicial. Era um Vasco que raramente ficava com a bola, não conseguia sair jogando, a marcação alta do Flamengo encaixada, aí o Flamengo tinha que quebrar chutão o Vasco tinha que quebrar chutão do Léo Jardim, raramente essa quebrada chegava no Verratti, inclusive Léo Jardim e Verratti chegaram a discutir sobre essa bola longa no primeiro tempo ainda, e aí ficou um famoso bate e volta. O Vasco rifava a bola, o Flamengo recuperava, ganhava a segunda bola, saía para jogar. O Vasco rifava a bola, ganhava a segunda bola, saía para jogar o Flamengo. Então, assim, foi um amasso. Logo no começo do jogo, logo com 2 minutos, teve uma jogada do Michael pela esquerda, depois teve uma finalização da Arrascaeta, depois teve uma finalização do Bruno Henrique pro alto, depois teve
o lance do pênalti que o Bruno Henrique bateu, né? O pênalti aos 30 minutos, uma jogada pelo lado direito com o Wesley, com o Pulgar, com o Gonzalo Plata. O Plata entrou na área, tomou um totó por baixo, pênalti. Nenhum questionamento do pênalti, ninguém do Vasco reclamou. O Bruno Henrique bateu, fez 1-0. Logo depois, numa outra jogada de recuperação de bola, um passe mais vertical, se eu não me engano, do Arrascaeta, achou o Varela livre, ganhando o terreno pela esquerda. Ele cruzou, o Léo Jardim tirou mal, o Plata mandou a bola para a rede, o gol foi marcado no campo. Depois o VAR rapidamente verificou que o Varela estava avançado, o gol foi anulado. Então, assim, terminou 1-0 o primeiro tempo, mas era uma superioridade incrível do Vasco. O Vasco do Flamengo sobre o Vasco completamente despassado entre os seus setores. No meio, jogadores ali que pareciam estar meio pesados, meio perdidos, assim, o Hugo Moura mal, o Matheus Carvalho mal, o Zucarello ainda apareceu para tentar jogar alguma coisa, o Tietê sumido. O Tietê hoje nesse time do Vasco, você olha aqui, o Tietê deveria ser um cara para chamar. Levei, o Vasco jogou bem, mas o Vasco perdeu, mas o Coutinho veio querendo demais e vai ganhar tudo porque tem o Tietê. Para tentar ser protagonista, sumido, praticamente não tocou na bola. Coutinho também praticamente não tocou na bola. O Verratti, dava até pena do Verratti ter que ficar indo no choque, no jogo de corpo com o Léo Pereira, com o Danilo, sem conseguir criar nada. Então, assim, um primeiro tempo inacreditável até na postura. O torcedor do Vasco vaiou. Na volta para o segundo tempo, imagino que o Carille tenha dado uma bronca absurda no time. Voltou um Vasco sem alterações, mas voltou um Vasco do intervalo muito mais próximo um dos outros, muito mais pronto para a dividida, muito mais ligado ou parecendo ter o espírito de um clássico, além de um time mais próximo e um time mais calmo na hora de fazer a saída de bola. O Vasco conseguiu até equilibrar o jogo por 15, 17 minutos. Nesse meio tempo mandou uma bola na trave com o Verratti, e aí foi a hora que o Filipe Luís foi ao banco de reservas. E aí o jogo acabou. A chance do Vasco equilibrar acabou. Numa tacada só ele tirou o Varela, tirou o Everton Araújo, tirou o Arrascaeta. Arrascaeta ainda dosando minutos. Vieram para o jogo Léo Ortiz, com o Léo Pereira passando para a lateral esquerda. O Alan entrou até bem, participando muito das jogadas no meio. E entrou o Luiz Araújo, trabalhando ali mais por dentro, como um meia. E aí o Flamengo retomou de novo o controle do jogo, passou a ter chance. O Plata teve uma, o Bruno Henrique teve outra, e aí o jogo foi se desenrolando, mas o segundo gol não saía, e o Vasco tentando chegar. A entrada do Paulinho melhorou um pouquinho o lado direito do Vasco, até que na última bola lá, 43 do segundo tempo, depois de uma recuperação do Wesley, ele traz a bola para dentro, dá um tapa para arrancar numa jogada que está se tornando característica do Wesley. Depois ele tenta driblar, é desarmado, mas ganha a recuperação da bola, mais ou menos na meia-lua, rolou para a esquerda. E o Everton Cebolinha, que entrou aos 26, ele recebe ali, tinha o Bruno Henrique no miolo, tinha o Bruno Henrique no meio da área, e ele decide trazer para a perna direita para bater e acerta o ângulo do Léo Jardim. O Léo Jardim não tinha o que fazer, a bola entrou no ângulo, na parede da rede, não tinha o que fazer. 2-0, um gol importante pro Cebolinha, né? Que em agosto teve uma lesão de rompimento de tendão de Aquiles, que é uma lesão complicada, uma lesão difícil de recuperação. Ele se emocionou, tirou a camisa e tudo. Nesse caso, tirou a camisa, trocou a tirar a camisa por um amarelo, mas tem todo esse contexto do primeiro gol depois de uma lesão grave. E aí o Flamengo matou o jogo e 2-0. Então, o segundo tempo, pelo menos o Vasco mostrou um espírito de um clássico, né? O primeiro, achei o time do Vasco até no sentido de postura muito passiva. O Flamengo é melhor, tem um abismo entre os dois times. O 2-0 acho que ficou até barato pelo volume de jogo do Flamengo. O Flamengo mostrando coisas muito interessantes que o Filipe Luís quer, de jogadores próximos, jogadores facilitando o passe, jogadores se apresentando para o jogo, linha alta para encurtar o campo, perde, pressiona, tudo isso funcionando bem. Mas imagino que o Filipe Luís, do jeito que
compenetrado, imagino que ele vai pegar esses 17 minutos ali do início do segundo tempo, quando o Vasco, inclusive, mandou uma bola na trave com o Verratti, no travessão, com o Verratti, né? O Vasco poderia ter empatado o jogo, mandou uma bola no travessão, imagino que ele vai pegar esses 17 minutos para analisar e dar uma bronca no time. Hoje, Flamengo e Vasco estão separados por um abismo, e essa separação, sem latir, pô, e essa separação, essa distância, foi vista em 70% do tempo no campo e nem foi tão vista assim no placar, porque essa distância é maior do que 2-0. Quero te ouvir, o que você achou? Diz aí nos comentários, faz tudo aquilo que você está acostumado a fazer aqui nas... Então eu quero saber a tua opinião. VSR aqui bem pistola a falar que o Vasco já não é mais rival do Flamengo. Muita gente diz que ainda é, mas eu também concordo que já não é, porque muito jogo, como o Mauro César falou no outro vídeo, tá ficando um espanhol Barcelona. O Vasco esse ano não vem para lutar por nada. O Vasco esse ano não vai ganhar nada, não vai ganhar o Carioca, máximo é ganhar a Taça Rio. E o Flamengo vem pronto para lutar pelo Brasileiro, pela Libertadores, pela Copa do Brasil e também para chegar longe no Super Mundial. Podem dizer, não, tem Manchester City. O Flamengo está preparado elenco para ir bem para o Super Mundial. Contrário do Vasco, que nem na Libertadores vai estar. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal para mais. Vai lá, até o próximo e fui.